Por uma questão de ordem, a gente tem mais uma palestra de... Calma, filho, para ele dar um cheiro. A gente tem mais uma palestra de Ivanildo, que tem tudo a ver com o que Rafa falou aí, foi uma introdução boa, e a gente desce para o almoço, tá? Opa, pessoal, estou com a missão aí de fechar a nossa conversa, né? Mas esse debate agora com o Rafael tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui em sequência, né? Foi um spoiler bem interessante. Não foi combinado, mas parece que foi, né? Então, eu sou Ivanildo Guerra, sou atualmente superintendente de governança de TI da Secretaria de Educação de Pernambuco, fui diretor de governança na ATI, né? Temos colegas aqui hoje. Analista, sou da carreira do Estado há 14 anos, também tenho experiência como pregoeiro público, então tenho uma experiência bem diversificada dentro da administração pública, né? Sou formado em computação, pós-graduação em ciência de dados e também sou professor de pós-graduação de governo digital. Então, quando eu fui convidado para cá, para conversar com vocês, foi um motivo de grande alegria, de fato. Porque eu tenho dado palestras sobre esse tema para prefeituras do Brasil todo, do Sudeste para baixo. Eu nunca fiz uma palestra para prefeituras aqui de Pernambuco ou do Nordeste, né? Então, assim, eu vou replicar para vocês o que eu tenho falado ao longo desses 2 anos, né? Quando teve a virada de gestão aí no início do ano passado, fui convidado por um Instituto do Sul e fiz muitas palestras para eles sobre esse tema, né? E conversei também muito com os governos do Estado sobre o tema que a gente vai conversar hoje aqui, né? Essa transformação da jornada do cidadão no acesso a serviços públicos. Eu estou com o passador. Vamos lá. Então, esse é um número que eu acho que já foi falado hoje por Tiago, né? Esse é o número de municípios do Brasil. Então, existe um desafio gigantesco em relação a trazer uma realidade que já está acontecendo, o serviço público, ele já está sendo transformado, tem muitos exemplos que Rafael deu, né? E aí eu vou detalhar um pouco para vocês o caminho das pedras, né? No final, eu vou dar um caminho das pedras aí para vocês, de simplificar esse caminho de startar um movimento de transformação digital. Rafael falou aí do inventário inicial da carta de serviço, né? Que é entender quais são os serviços que realmente a prefeitura ou o governo ele presta ao cidadão, é o primeiro passo, de fato. E isso daí está tudo detalhado na Lei do Governo Digital, que ele também falou, né? Eu vou falar aqui também um pouco. Então, eu ia trazer uma outra tela, que é a jornada do cliente, que é a visão, digamos, do mercado de como abordar clientes e vender serviços. Mas a situação, a discrepância entre um serviço privado e um serviço público hoje é tão grande que não dá para usar isso como parâmetro. Eu até tirei para não confundir a cabeça da gente. Então, eu trouxe aqui só um insight básico de como é a jornada do cidadão para tomar serviços públicos, né? Então, primeiro, ele tem dificuldade de acesso à informação. Então, o Rafael falou, faz um inventário dos serviços e organiza ali, coloca no carta de serviço. Isso já é lei. A Lei do Governo Digital reforçou, né, essa questão da carta de serviço. Depois você vai juntar documento para tomar aquele serviço. Então, às vezes, você precisa juntar 17 documentos. Eu fiz transferência do imóvel esse ano, foi uma via crucis, de fato. Eu acho que é um dos processos mais complexos de você conseguir realizar, né? Mas existem esses serviços públicos que estão extremamente burocráticos ainda e você precisa saber que documentos você vai tratar para conseguir tomar aquele serviço, né? Depois você vai se dirigir ao local que presta aquele serviço e receber o resultado do serviço. Cada passo desse, o cidadão ele pode enfrentar gigantes barreiras. Imagine uma pessoa que tem uma dificuldade, até assim, um analfabeto funcional, um analfabeto mesmo, ele acaba na barreira talvez aqui. Ele vai depender de outras pessoas que vão ajudar ele, para dizer, olha, tu vai fazer isso de tal forma. Então, cada passo desse pode acontecer uma barreira intransponível para um cidadão não conseguir tomar um serviço público. E aí, Rafael falou do inventário da Recife, foi 600 serviços, né? O governo federal, acho que tem uns 4.000 serviços que eles catalogaram, eu vou mostrar mais para frente. Então, essa é a via crucis, eu diria, do cidadão em relação a tomar serviços públicos aí, em todas as esferas, né? Municípios, estados e governo federal. Entretanto, o cidadão hoje ele já é digital. Foi um número que já foi falado aqui hoje, né? A quantidade de celulares no Brasil. Esse dado é da Anatel 2020, 223, mais
celulares do que pessoas, né? 1,7%. Acesso à internet já está em 88,5%. Então, são os dados. A população ela já está com um certo acesso. Esse aqui é um dado mais preciso, mais estratificado, mas veja, mostra que o Nordeste, de 2019 a 2021, teve um salto de 12 pontos nesse crescimento, né, durante esse meio da pandemia. Então, hoje já deve ser até bem maior esse acesso à internet nos domicílios do Brasil. E aí a gente percebe que os que estavam mais atrás se equipararam um pouco, né? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, por exemplo, subiu 13 pontos em apenas 2 anos. Então, isso não é mais um problema, talvez. É ainda um certo problema, ainda precisa universalizar, mas não é o principal problema hoje. Existe, né, essa infraestrutura para o cidadão. E aí eu trago aqui o conceito da evolução para o governo digital. A gente convive com estruturas ainda bem analógicas, né? Processo de ponta a ponta em papel. E tem a realidade do digital. Então, a gente tem essas 3 etapas. E aqui eu trago uma ilustração do que é essa possibilidade de transformação, né? Então, isso aqui foi um estudo que está na estratégia de transformação digital lá do governo federal, de 2018, e eles levantaram um estudo que avaliou, né, Canadá, Reino Unido, Noruega, Austrália, quanto era o custo do serviço por modalidade, né, online, telefônico, presencial. E foi constatado aí que, na média, o digital ele representa uma redução, na média, né, nesses países, uma redução de 97% do custo. Essa informação foi usada para a transformação digital do governo federal, e eu vou mostrar mais números para vocês, né? Mas aí, o que é que a gente traz dessa ideia, né? Eles tinham uma possibilidade realmente de tratar um tema, estudaram e decidiram tomar essa decisão de investir em transformação digital. E aí, o que é que a gente incorpora de benefícios, né? Aumenta a produtividade, reduz o custeio com o pessoal, melhoria dos serviços prestados e aumento da oferta de serviço. Equilíbrio fiscal, que eu acho que é muito importante. Uma conversa que também surgiu aqui com o Rafael, né? Mas eu estou aqui num município pequeno, será que eu tenho capacidade de fazer? A gente vai conversar sobre mais ideias sobre isso, além das que vocês já discutiram aqui. Mas passa por isso, de fato. E o principal ponto, todo investimento em tecnologia, se ele for bem pensado, ele traz um retorno de investimento de muito curto prazo. Rafael falou de iniciativas de 12 mil, que transformou em 16 milhões. E se você botar isso de volta na máquina para transformar mais serviços? Então, escolha um serviço, talvez a ideia seja essa, pega um serviço que já vai, em curto prazo, lhe dar um retorno de investimento gigantesco, e você combine com o seu prefeito, enfim, que uma parte daquele retorno você pode retroalimentar e investir em uma nova transformação de serviço. Certo? E aí, uma outra coisa que é importante desmistificar. Uma das barreiras que eu escuto muito dos gestores, né? Mas, pô, eu acho que já foi falado aqui também. Se eu investir em tecnologia, eu acho que o Hector, né, falou muito sobre essa transformação do perfil de trabalho. Esse dado é interessante, que mostra que a maioria das empresas que investiram em automação, elas aumentaram a demanda por pessoas. Então, desmistifica aquela ideia de que se eu investir em automação, eu vou estar desempregando muita gente na prefeitura, que tem aquela... Na prática, você pode... Eu acho que o Hector até detalhou melhor, né? Você vai converter o tipo de atividade das pessoas, enfim. Então, essa é uma realidade que já foi medida em algumas pesquisas, essa aqui que eu trouxe, né? E aí eu detalho um pouco melhor essa visão do analógico, dessa convivência, né, desses mundos. A gente tem a realidade de um serviço que é 100% presencial e, por trás, tem uma quantidade de papéis absurda para você prestar aquele serviço para o cidadão. Vocês que estão nos municípios conhecem, né, que ainda se convive muito com esse tipo de serviço público, né, que tem um atendente ali no balcão presencial, ele volta para dentro para pegar uns arquivos em papel, verificar, dar um carimbo e devolver. Esse mesmo serviço ele pode estar na outra ponta lá, de ser um serviço 100% digital. Então, foi isso que... essa análise sobre essas modalidades, né, que
que alguns governos, os que já começaram a fazer essa transformação digital, começaram a ponderar, né? Tem serviços que eles não vão conseguir ser convertidos 100% em um serviço digital, como, por exemplo, a vacinação. Mas, se você botar um agendamento, já é um salto de qualidade, você sair daqui para esses outros degraus, né? Então, essa estratégia de conversão de serviço não quer dizer que você vai sair daqui para lá em todos os serviços. Você tem que analisar cada um dos serviços e, de fato, escolher a melhor estratégia que dá maior resultado e retorno para a população naquele serviço. Certo? Então, aqui é uma visão sobre essas possibilidades, né? Presencial, tem a história do balcão digital, né? Que começa digital, mas por dentro ainda vai tramitar com pessoas e processos. Então, tem esses degraus aí, digamos assim, de digitalização dos serviços. E cada um entrega um valor, mesmo sem chegar lá na última ponta do 100% digital. E aí eu trago esses resultados, né? O Brasil, eu não trouxe aqui o dado da medição anterior do Banco Mundial em relação a esse índice de maturidade do governo digital. Mas, no início desse ano, o Brasil, na última pesquisa, ele subiu simplesmente para 7º lugar no mundo, à frente de Austrália, Noruega, Canadá. E isso num processo que levou pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Eu vou mostrar os dados mais para vocês aqui mais para frente, né? E desdobrou no convite da OCDE para o Brasil integrar a OCDE, né? Então, é uma informação que, em pouco tempo, com essa estratégia de transformação digital, aí você olha, eu acho que foi falado aqui também, né? Mas isso aqui é o governo federal. Será que num município de 30 mil habitantes eu vou conseguir implementar algo semelhante? Toda essa sistemática ela foi transformada num processo que eu acho que a Prefeitura de Recife, por exemplo, está usando, o próprio Rafael falou, né, do primeiro passo, de fazer o catálogo ali, o levantamento, o inventário de serviços, e tem toda uma sistemática, um passo a passo, até você conseguir fazer a conversão dos serviços para chegar num grau de maturidade desse. Certo? E aí veio a lei de governo digital, que Rafael também falou, né? O número dela, na verdade, é 14.129. E ela foi lançada ano passado, mas já está em vigência para estados e municípios também. Acho que a vigência dela foi em outubro do ano passado. Por enquanto, ela está naquela lei que foi publicada, tem alguns municípios que estão já se orientando por ela, mas daqui a pouco vocês sabem que o Tribunal de Contas vai chegar lá e vai começar a cobrar que, se você está implementando de fato o que foi colocado na lei, né? Então, você tem duas abordagens. Ou você pode ir até ser pioneiro, e eu acho que vocês são muito felizes, né, de estar aqui hoje, nessa oportunidade, de estar escutando todas essas palestras que foram tratadas aqui, para sair com vários insights e sair na frente, né? E, realmente, não só por força de lei, mas sim pelo resultado que você vai dar à população. E aí a lei ela é um ponto interessante, ela fala de governo digital para o aumento da eficiência pública. Então, existe um propósito, né? Não é a digitalização pela digitalização, existe um objetivo, de fato, de implementar, inclusive, um preceito da Constituição, né? Daqueles princípios da Constituição. E aqui eu trago para vocês, na verdade, alguns elementos. A lei ela vem reforçar leis anteriores, né? A lei de acesso à informação. Tem pessoas que estão tirando foto, né? Eu posso disponibilizar essa apresentação para todos vocês, tá? Porque aqui a gente tem vários dados que eu acho que depois vocês vão se aprofundar mais. Na verdade, isso aqui é uma fala que assim, uma palestra que varia, né? Eu faço 3 horas, tem um curso de pós-graduação sobre isso, de 30 horas. Eu tentei compilar aqui para vocês e trazer uma amostra em 15 minutos, né? Mas essas leis, elas são anteriores à lei do governo digital, mas são citadas, né? Existe um encadeamento, a sequência de implantação de um governo digital, de uma transformação digital de um órgão público, de um município, que está encadeado nessas leis. Então, a lei do acesso à informação é extremamente relevante, é citada. A Carta de Serviço ao Usuário, que já é de 2017,
mas ela, como o próprio Rafael falou, é o ponto de partida ali, conheça como é que você vai fazer gestão e tomar decisão, sem primeiro você conhecer o seu cenário. Então, ela está apontada aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que você vai converter muitos dados, muitos serviços em digital, você vai começar a ter um risco também de, se não trabalhar bem esse ponto, ter vazamentos de informações relevantes do cidadão, então é uma coisa para se ter cuidado. E outra, extremamente relevante também, que foi uma quebra burocrática, né? Essa lei de assinatura eletrônica, que é extremamente importante para o que eu vou falar mais para frente. Então, essa realidade do papel ela não precisa mais existir na administração pública. Então, ela não precisa e ela está respaldada agora. Alguns, por exemplo, o Estado de Pernambuco implantou uma ferramenta já há algum tempo e existia um risco jurídico, né, porque não existia essa lei. Agora, a lei ela veio consolidar e desmistificar esse risco jurídico, certo? E aqui eu trago para vocês esse resultado lá do governo federal. Na verdade, tem resultado, daria para trazer aqui Prefeitura do Recife, outros estados, Estado de Pernambuco, enfim. Mas essa é uma visão de quão rápido você pode fazer uma entrega extremamente relevante como essa no município. Então, eu tenho cases, o Estado do Rio de Janeiro, acho que em 6 meses, a gente tem um índice nacional de maturidade de entrega também de serviços públicos digitais, né? O Rio de Janeiro ele estava abaixo de Pernambuco nas últimas posições e no ano passado, em apenas em 6 meses de implementação de um projeto como esse, eles conseguiram saltar umas 8 posições só em um ano. Então, vale para governo federal, vale para estados, eu tenho visto também em municípios. A entrega, a forma de fazer essa transformação digital já está bem sistematizada. É um processo que está documentado na lei do governo digital, mas que não tem, assim, eu diria que a experimentação, né? Ela já aconteceu e é uma coisa que está em evolução, em maturidade há mais de 20 anos. Mas chegou naquele momento que vai ter um crescimento exponencial. Vocês estão sendo um dos primeiros, talvez, aqui no Nordeste, a conhecer essas informações e vocês podem ficar seguros que o seu prefeito ou o prefeito que está aqui, vocês podem deixar uma marca da gestão de vocês, de ter sido pioneiro no Nordeste, de realmente fazer uma entrega de valor que vai ser sentida por muitos anos, com pouco investimento, com conversão de investimentos e fazendo sua cidade realmente se destacar num tema que é extremamente relevante. Então, assim, 2018, 19, 20 e 21, essa linha que está crescendo a quantidade de serviços que foram convertidos de presencial para digital, em algum daqueles níveis, né, que eu mostrei para vocês. Então, existe o 100% digital, muita informação. Como eu falei para vocês, eu acabei de assumir um cargo na Secretaria de Educação, né? E eu cheguei lá já procurando, né, o que é que a gente pode entregar em curto prazo e fazer uma entrega de valor. Visitei algumas escolas, procurei onde tinha papel e vi lá que, por exemplo, um serviço que é presencial, 100% presencial, é a entrega de uma declaração ou histórico escolar. Mas isso já está tudo sistematizado. Por que não, por exemplo, fazer um autosserviço 100% digital para automatizar essa parte? É uma coisa que, já conversando com o pessoal internamente, a gente percebeu que é uma entrega que pode acontecer em um mês. Então, uma conversa, por quê? Já está o serviço lá, eu vou fazer uma adesão à assinatura digital do Gov.br, você já tem 140 milhões de brasileiros com essa senha eu diria que a identidade quase que é um precursor aí da identidade digital que também está saindo, né? Mas você já pode se identificar e ter os níveis ali de segurança necessários para você prestar um serviço 100% digital e a pessoa... É uma coisa que foi transferida da responsabilidade para o governo federal, né? Então, era uma dúvida que se tinha, por exemplo, nos estados e no município, mas, esse dado aqui é extremamente relevante. Como é que eu vou fazer um nível de segurança para entregar esse serviço? Esse problema não existe mais. É só fazer uma adesão a essa plataforma de assinatura digital Gov.br, que está disponível, vários municípios já aderiram, e você já pode prestar o serviço. Essa era uma barreira que não existe mais. E um serviço como esse,
você pode converter rapidamente. E aí eu trago essa informação, né? Existe, a própria lei do governo digital criou essa rede nacional de governo digital. Esse é um dado de março. Já tinha 20 estados, 86 municípios. Veja, que a gente tem 5.500 e alguma coisa municípios, né? Apenas 86 aderiram em março. Mas eu fui olhar ontem à noite e isso já subiu para 23, 140 e 17 capitais. Então, é um movimento que está acontecendo muito rápido, está bem sistematizado e vocês podem sair daquele grupo dos 5.000 e entrar nesse grupo dos 140, 150 e ir crescendo e ser um pioneiro aqui na região norte-nordeste, que eu acho que ainda tem pouquíssimos municípios. A maioria são as capitais, eu acho que o município de Recife já está, né? E cidades chaves ali como Campina Grande e algumas outras cidades. Mas é algo que essa rede faz o que Rafael acabou de falar, né? Essa rede de comunicação entre pessoas que estão com o mesmo problema. Independente se é servidor público, se é iniciativa privada, a rede só tem realmente instituição pública. Mas também já foi falado aqui que a própria lei de governo digital e a lei de licitações que saiu 2 dias depois, eu acho que não foi coincidência, né, tem essa nova visão de abrir diálogo com a sociedade em geral. E desmistificar e acabar com essa história de que um servidor público sozinho, sentado, vai ser o gênio que vai desenvolver uma solução pública ali, escrevendo um edital de 400 páginas. Você pode dialogar, deve dialogar, e tem várias formas agora de entregar novos serviços. Conversando numa rede, ou conversando com a sociedade, dependendo do desafio. O César aqui, né, o pessoal do Porto Digital, ele tem uma sistemática de envolver empresas e sair com a solução, mas tem caminho das pedras bem simples. Esse caminho de transformação digital, aí eu vou mostrar para vocês o que é que pode entregar no final, né? O primeiro passo é aquele catálogo dos serviços. Isso daqui é um desenho lá do Rio Grande do Sul. Ele já tem os serviços classificados aí por momento da vida do cidadão. Então, o recém-nascido, ele vai crescendo, vira criança, adulto, idoso. Então, tem todo o ciclo catalogado, organizado. A forma de organização, depois você pode fazer como você quiser, né? Mas isso daqui é um salto de qualidade. Na situação atual que eu demonstrei, né, como é que eu vou tomar aquele serviço? A primeira dificuldade do cidadão para tomar um serviço público, e essa daqui é a possibilidade que leva a uma situação quase que próxima à que a gente consome aí de serviços digitais, né? Daqui a gente consegue, por exemplo, fazer proposição de serviço com base na idade da pessoa, no aplicativo lá do Conecta Recife. Em algum momento, com a relação que você tem com o cidadão, você vai entender o momento dele e propor serviços. Então, você saiu de uma condição que eu não sabia, eu não sabia nem o direito que tinha, o que precisava, né? Como é que eu ia conseguir tomar aquele serviço público para uma situação onde o governo, olha, tem essa oportunidade para você, tem isso aqui. E aí você fazer o que as empresas hoje fazem no marketing digital, né? Você abriu aqui o Google, o Instagram, você falou uma coisa aqui, daqui a pouco você começa a receber ali as ofertas de serviço, né? Então, o governo pode se lançar a fazer esse mesmo tipo de coisa, com uma sistemática de implantar. E aí eu coloco para vocês aqui, para finalizar, esse caminho das pedras, né? Acho que Rafael foi muito feliz aí em falar. O começo realmente é a carta de serviço ao cidadão, e aí você tem que ter esse olhar para fora. E existem plataformas de transformação digital já estruturadas no mercado, né? Depois dessas experiências, não são tão poucas, né? A gente tem 5.000 municípios, mas a gente já tem aqui 27 estados, 140 municípios e 17 capitais fazendo isso. Então, essa sistemática está numa sequência lá na lei e já tem empresas que participaram desses movimentos, né, e já conseguiram adquirir expertise para entregar coisas bem encapsuladas para vocês. Tem experiência de servidor público nessa rede, como eu falei, então vocês podem ir atrás. Vocês podem ir atrás de parceiros dos mais diversos locais, né? Então, são as pessoas colaborando
antes de ser servidor público ou de ser parceiro aí, todos aqui são pessoas que conseguem colaborar numa rede para atingir objetivos, né? Então, essa expertise já existe sistemática para implantar rapidamente, como eu falei, em 6 meses tem uma entrega de resultado fantástica, mas você tem que pensar nesses dois lados, né? O primeiro, a assinatura digital. Acabe com o papel dentro da prefeitura. Isso já vai lhe dar um salto de qualidade, de eficiência pública absurdo para a sua realidade atual. E o segundo passo, de fato, uma plataforma de transformação digital, contendo aí a carta de serviço, que é o primeiro passo, né? O que o próprio Rafael falou. A gente não alinhou as nossas palestras, mas eu acho que o pessoal da organização aí deve ter pensado essa sequência. E eu acho que ao longo do dia ainda vocês vão ter várias palestras, né, bem interessantes, que vão construir, sedimentar em vocês essa informação, esse conhecimento, que eu acho que é o propósito do evento de hoje, né? Construir insights para vocês tratarem aí. E aí, conversei com o Tiago, né, que apresentou aí uma vertente da Nox que é mais voltada à saúde, mas eles também atuam nesses 2 pontos, né? Eu estava conversando com ele ali. E o que não falta hoje, de fato, é parceiro para tocar essa iniciativa junto com vocês nos municípios, né? Então, era isso, pessoal. Esse horário é meio complicado, mas eu acho que foi interessante porque teve uma construção de todo um conhecimento ao longo da manhã. E aqui está meu contato também, então, quem quiser entrar em contato comigo, estou disponível para trocar ideia, tá? E ajudar vocês nesse processo também. Muito bom, Ivanildo. Show.